Turma, que saudades, turma. Nós estamos aqui novamente, né, nessa quinta atividade referente ao segundo semestre, tá certo? Claro que estamos com muitas saudades e com um novo assunto referente à nossa disciplina Saúde e Segurança do Trabalho, né, na nossa escola IEMA, Bacelar Portela. Praticamente nós temos essa última aula que vai servir para, além do conteúdo, que é o mais importante, ela vai servir como nota, né? Nosso questionário vai ser solicitado como nota aí para preencher alguma nota aí que esteja faltando, tá certo? Então deixem tudo em dia, está certo? Professor, eu tenho simulado, eu tenho mais esses questionários, claro, faz parte do conteúdo, né? E é uma informação, o ensino hoje, a educação hoje, é para que vocês possam ter, né, material para conversar, para buscar, para se informar, para quando chegar em uma entrevista, chegar numa seleção, vocês terem bagagem, né? Terem conteúdo, terem não só informação, mas conhecimento, tá certo, pessoal? Então vamos lá, turma. Como eu falei, nossa disciplina é Saúde e Segurança do Trabalho, então envolve todo esse universo da segurança do trabalho, tá certo? É uma disciplina dinâmica, é uma disciplina nova, né? Que tem conteúdos novos, ela tem bastante importância na formação técnica, já que com ela vocês vão ter condições de, né, vislumbrar, visualizar, se estruturar referente à formação de vocês no campo da segurança, saúde e segurança do trabalho. É claro que vocês vão ver pessoas, vocês vão ver técnicos, vocês vão ver profissionais com expertise, especializados na área, mas vocês precisam compartilhar essa experiência, esse conhecimento, para que a empresa, para que o seu trabalho funcione, né, para que você tenha um desempenho eficaz dentro da empresa, tá certo, pessoal? E nada melhor do que a gente tratar esse assunto começando com aquela pergunta geral, né, com aquele conhecimento geral, onde nós começamos e depois partir para o específico, né, do curso, a grade curricular. Mas a gente sempre começa abrangendo um assunto para que a gente possa adentrar num assunto mesmo específico referente à grade curricular. Então, nada melhor do que essa pergunta: como funciona o Corpo de Bombeiros? Tá certo? Então, o Corpo de Bombeiros ele está diretamente ligado à saúde e segurança do trabalho, já que, dependendo da situação, dependendo da atuação de um sinistro, de um incêndio, de uma catástrofe, seja lá o que acontecer, um mal súbito, você tem que ter condições de estar acionando o Corpo de Bombeiros. E dentro de uma empresa isso é mais formalizado, tá certo? O PPRA, o PCMSO, o próprio laudo do bombeiro para funcionamento do ambiente. Lá vai estar discriminado o corpo de bombeiros mais próximo, o contato, né, dos militares que provavelmente vão estar de plantão. Então essa conversa é muito dinâmica, tá certo? Entre o corpo de bombeiros e o corpo de brigadista de prevenção da empresa, tá certo? Ah, mas professor, eu só tenho a minha empresa pequena, tem 10, 20 funcionários, mas você precisa ter, toda essa preocupação de saber, dependendo do seu trabalho, de que material, de que tipo de equipamento, de que tipo de produto você trabalha, né? Quanto tempo você vai levar para receber um socorro do Corpo de Bombeiros.
tá certo? Então a gente precisa conhecer o funcionamento do Corpo de Bombeiros para que a gente saiba quais são as medidas profiláticas, preventivas, para que esse bombeiro possa atuar de forma enérgica, com tempo, com todos os procedimentos, para que ele faça o socorro de vítimas, né, e de bens materiais. Vamos lá, pessoal? Então, o Corpo de Bombeiros Militar. O Corpo de Bombeiros Militares são corporações cuja principal missão consiste na execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos, socorros públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas. Desde 1915, são consideradas forças auxiliar e reserva do Exército Brasileiro e integram o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil. Seus integrantes, assim como os membros das polícias militares, são denominados militares dos estados pela Constituição Federal de 1988, sendo dessa forma subordinados quanto em serviço à Justiça Militar Estadual. Então o Corpo de Bombeiros está subordinado ao Estado, tá certo? Então, pagamento, estrutura social, né? Fornecimento né? da estrutura física tá atrelado ao Estado, tá certo? Então, professor, é uma carreira, também é uma carreira, tá certo? Então, vocês que estão se formando em técnicos, provavelmente, o maquinário, a estrutura física do Corpo de Bombeiros precisa de técnicos, tá certo? Então é mais um leque, é mais uma oportunidade aí para quem quer seguir carreira, tá certo? Militar, para quem se identifica, para quem tem aptidão, tá certo, pessoal? Tudo bem? Então eu deixei aqui mais um vídeo. Eu estava fazendo o processo de gravar os vídeos, mas esse programa que eu estou usando não dá essa condição. Mas está aqui o link, tá certo? Vocês podem acessar o link e tá tendo esse vídeo onde é do Manual do Mundo, onde nós temos Iberê Tenório, que é um profissional da área técnica, da área científica, né? Ele faz vários experimentos e um deles é visitar o Corpo de Bombeiros, e ele passa muita informação interessante relacionada a como é o funcionamento, maquinário, fardamento, né? Na aula passada nós tivemos acesso a informações referentes ao fardamento, especificamente ao material utilizado, que é fabricado pela DuPont, né? Que é o Morfex, que é uma fibra, que é um tecido que tem uma capacidade de suportar, né, as chamas, e que nós temos todo esse aparato, né, que existe para prevenção da vida, né? O telefone é 193 e aqui eu deixei alguns quando eu devo chamar o bombeiro, né? Em resgate de pessoas ou animais, inundação e desabamento, incêndio, afogamento, acidente com animal peçonhento, choque elétrico, vazamento de gás, acidente com vítima, engasgamentos, potenciais suicidas. Então aqui, claro que há outros leques, mas aqui há os principais casos, tá certo? Porque é uma prestação de serviço que o tempo, né, caracteriza um melhor atendimento. Então, quanto mais fácil o atendimento, mais rápido, menos vítimas nós vamos ter, tá certo? Dentro daquela situação. Tá certo, pessoal? Agora, turma, voltando ao que é de interesse, né, específico da aula, né? São a ferramenta que a gente utiliza, que é a apostila do curso, que é a Serviço Nacional de Aprendizagem, que é uma apostila do Senac, que eu estou utilizando. E também eu vou utilizar uma apostila de um concurso onde exigia um auxiliar técnico 3, segurança no trabalho e prevenção de acidentes. Uma apostila onde, além do concurso, você
teria que ter uma base desse conhecimento para poder estar passando nesse concurso, para trabalhar em um órgão público. E eu achei interessante e para constituir a formação de vocês, tá certo? Então, algumas disciplinas já foram dadas, alguns temas já foram repassados, e hoje a gente vai trabalhar com equipamento de proteção individual, dando continuidade ao EPI, e fatores ergonômicos, noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e medidas de prevenção, certo, pessoal? Então, equipamento de proteção individual. Os equipamentos de proteção individuais, eles fazem parte dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, tá certo? Então, vamos estudar um pouco do incêndio. O incêndio é a existência de fogo em local indesejado, capaz de provocar prejuízos materiais, queimaduras pelo corpo, intoxicação pela fumaça e desmoronamento. Os principais riscos de incêndio são fumar em lugar proibido, faíscas ou chispas, eletricidade estática e lugares sujos e desorganizados. Para que o fogo possa se formar, são necessários 3 elementos atuando simultaneamente, que nós chamamos de triângulo do fogo, ou seja, o combustível, o calor e o oxigênio. Nós chamamos de triângulo do fogo porque são 3 componentes e que formam uma estrutura, né? Se torna uma estrutura perigosamente estável, né? Que é o fogo. Então, você conhecendo inicialmente conhecendo que para gerar o fogo você vai ter que ter o combustível, calor e oxigênio. Então, dentro da atividade que você estiver trabalhando, você deve conhecer todos esses elementos que podem estar gerando, né, esse risco. Tá certo, pessoal? Então, a norma NR23, além como a norma NR, a NR tem várias normas que fazem parte da formação técnica, tá certo? E uma delas é a NR23, que fala sobre a proteção contra incêndio. Nela tem várias citações, mas vamos nos dedicar a alguns pontos. Ela cita sobre a prevenção e combate de incêndio. Nessa norma, determina que todas as empresas devem possuir os seguintes recursos: proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início, pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. Então, ela solicita, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, que todos esses pontos devem ser analisados para que a gente possa controlá-los e, se possível, eliminá-los, tá certo, pessoal? Então, algumas formas de combate e controle de risco de incêndio em sentido de prevenção coletiva são: em edificações, compartimentação. O que é a compartimentação? Separação de ambientes com paredes e portas resistentes ao fogo que permitem o confinamento temporário do sinistro, impedindo seu alastramento imediato. Então, são medidas cautelares, são medidas preventivas que buscam reter, amenizar ou extinguir o risco do fogo, da propagação do fogo, tá certo? Então, quando você tem uma empresa, uma indústria, né, que está dentro de padrões de qualidade, padrões de segurança, né, tanto nacionais, dentro das normas nacionais e internacionais, no caso a OIT, Organização Internacional do Trabalho, ONU. Então, quando uma empresa está dentro desses pré-requisitos, a produção, o lado humano da empresa está ganhando, porque nós estamos ali com um padrão altíssimo de qualidade, onde o profissional vai ter mais tranquilidade e vai poder focar, vai poder produzir melhor, tá certo? Controle de fumaça. Esse é um dispositivo importante, pois a fumaça faz mais vítimas em um incêndio do que o próprio fogo. Esse controle pode ser feito de diversas formas, tais como barreiras físicas, dutos de ventilação, alçapões, exaustores, entre outros. Então, a fumaça, né, ela já foi testada e ela é uma das maiores causadoras de morte, junto com o fogo. Então, um ambiente onde o fogo ainda não chegou, mas já está enclausurado de fumaça,
já está saturado de fumaça, provavelmente também vai gerar mortes. Via de evacuação de pessoas, caminho pré-determinado de conhecimento de todos, contínuo, sem obstáculos, com o objetivo de conduzir até uma área de escape, sendo uma via pública ou mesmo uma área aberta na própria empresa. Então, uma empresa que possui vias de evacuação sinalizadas, né, onde a pessoa poderá, sem energia, sem luminosidade, poder ver aquelas placas luminosas, ela vai conseguir sair e ela vai se sentir mais segura em executar seus trabalhos, porque ela sabe que caso aconteça alguma coisa, ela pode seguir aquela rota, né, ao meio da escuridão e poder sair do ambiente. Materiais utilizados na construção. Usar na construção das edificações elementos que não sejam combustíveis ou que dificultem a propagação do fogo. Por exemplo, optar por divisórias de alvenaria ao invés de madeira ou isopor. Pisos de cerâmica ou em vez de plástico ou carpete. Mas quando não for possível essa troca por motivos estéticos, optar por materiais autoextinguíveis, incombustíveis e que, quando queimados, não liberem gases tóxicos. Então, a maioria dos incêndios e catástrofes que a gente vê é porque utilizaram materiais que pegam fogo, não tiveram regras ou mecanismos de prevenção, tá certo? Então, vários fatores, tá, bem simplórios é que causam grandes catástrofes. Unidade extintora. Então, aqui nós vamos falar um pouco dos extintores. Observar o tipo e quantidade de extintores de acordo com a classe de fogo que você terá no ambiente, bem como sua localização estratégica. Então, o extintor ele tem como objetivo, né, uma posição e o tipo de material que ele vai combater inicialmente, que está em chamas e que ele vai combater, tá certo? Então, são fatores que o Corpo de Bombeiros vai checar em uma vistoria e você, como profissional da área, você tem que conhecer. Então, o extintor ele é classificado por ele é escolhido por ambiente através das classes que ele possui. Então, e essas classes dependem de que material ele vai combater que tiver em chama. Então, materiais de fácil combustão com a propriedade de queimar em sua superfície e sua profundidade e que deixam resíduos como tecidos, madeiras, papel e fibra. Então, é classe A. Então, é um extintor de espuma, água pressurizada, água e gás, e assim sucessivamente. Então, a classe D, elementos pirofóricos como magnésio, zincônio e titânio. Então, um ambiente que tem esses componentes, nós vamos usar a classe D. Abafamento com limânia de ferro fundindo, abafamento com areia. Então, cada um tem suas características e seu modo de utilização, tá certo, pessoal? Então, equipamento de proteção individual. Continuando, nós temos o sistema de hidrantes. Instalação destinada a combater o incêndio mediante aplicação de água armazenada em reservatórios específicos para essa finalidade, aberta por meio de registro e conduzida por canalização. Então, existem normas, tá certo, que normas até já tanto NBR como normas do próprio Corpo de Bombeiros, onde sistemas de hidrantes, sistemas de combate a incêndio, que usam mangueiras, usam bombas, usam uma parte da água, da caixa d'água. Então, são sistemas que são criados, que são dependendo do tamanho e da utilização da indústria, né? Do tamanho da indústria. O projetista, no caso, vai escolher qual é o melhor sistema para aquele ambiente, para aqueles ambientes, tá certo? E através do sistema, ele vai ser caracterizado como um sistema que está dentro das condições ou não. Sistema de detecção são equipamentos destinados a alertar a presença de fumaça, radiação infravermelha ou chama, até mesmo calor no ambiente e acionar as medidas de combate que podem ser automáticas ou manuais. Ou seja, então, o sistema de hidrantes ele pode receber um sistema de detecção, tá certo? Onde ele pode receber um alarme, né? Onde vai atuar, dependendo do alarme, ele vai automatizar aquele sistema e os sprinklers, que são onde sai a água, vão acionar automaticamente, ou o próprio fogo com a temperatura vai fazer esse acionamento, tá certo? É um sistema um pouco mais caro, é um sistema que precisa de um projeto e uma avaliação, mas você aumenta, né,
o nível de segurança e diminui o risco de perdas, né, tanto materiais como de vidas. Então, as legislações específicas de EPIs. Então, vamos falar agora só de EPIs. Consolidação das leis do trabalho apresenta alguns tipos específicos sobre EPIs. Acompanhe a seguir. Então, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela tem uma dos seus artigos, das suas normas, diretamente ligada ao uso do EPI, tá certo? Então, se você está entrando numa área onde o uso do EPI é constante, então você tem que conhecer a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. No artigo 166, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Artigo 167. O EPI só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Tá certo? Então, você vê que é bem rígida a utilização e a formalização do uso deles dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. O artigo 158 da CLT dispõe que constitui ato faltoso do empregado a recusa do uso do EPI. Além dessas obrigações legais, todo EPI, antes de sua utilização, deve ser inspecionado visualmente. Caso haja dúvidas sobre a integridade do equipamento, deve ser consultadas as especificações técnicas ou deve-se procurar o responsável pela área de segurança da empresa. Então isso aí parece até assim algo simples, né? Algo questionável, mas dentro de uma empresa que é rígida, uma empresa que já vem trabalhando, que já vem fazendo suas atividades, o uso do EPI é corriqueiro, é rotineiro e deve ser tratado com todas as normas, todas as leis, tá certo? Então, uma recusa dentro de uma empresa, alguma coisa deve estar acontecendo, deve ser um caso esporádico, né? E vai ser tratado pela CIPA ou pelos órgãos competentes de segurança da empresa. Validade. O certificado de aprovação, CA, diz o seguinte: todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, que é o certificado de aprovação, que é também dado pelo Inmetro, esse certificado. No caso do EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número de CA. Então, dessa forma, o Ministério do Trabalho, o próprio funcionário, a própria empresa se resguardam, né, da responsabilidade, da segurança, né, desse funcionário. E aqui nós vamos falar sobre fatores ergonômicos, noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS e medidas de prevenção, já que é um assunto, né, que está relacionado ao relacionamento dentro da empresa, né, o relacionamento mais pessoal, tá certo? Agente causador da AIDS é o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Meios de transmissão: sangue, secreções sexuais, esperma e secreções vaginais, leite materno. Fatores que aumentam os riscos de contaminação: álcool, presença de outras DST, são doenças sexualmente transmissíveis, e quantidade de exposição. Drogas, tempo de exposição, frequência de exposições, lesões na boca e nos órgãos genitais e período de menstruação. Então são informações que muitas vezes passam despercebidas, mas que devem ser tratadas com seriedade, já que é um vírus que mesmo com a evolução, né, de prevenção hoje, mesmo com os coquetéis, com a longevidade da capacidade de sobreviver com esse vírus, mas mesmo assim a prevenção ainda é a melhor forma de combater essa doença. Então, forma de prevenção: usar camisinha, evitar que seu filho seja amamentado por terceiros, sempre que necessário procure um banco de leite, evitar a gravidez caso seja portadora do vírus. Em caso de pessoas já portadoras, mesmo que a contaminação seja de ambos, fazer o uso de preservativo, não compartilhar seringas e utilizar somente seringas descartáveis, e abstinência sexual. Então, a prevenção ainda continua sendo a melhor forma
para qualquer doença. Turma, aqui a gente chega no questionário. Novamente eu peço que vocês passem esse questionário para o caderno e me mandem no privado, salvando lá no Google Sala de Aula como quinta atividade. Eu vou abrir a quinta atividade lá no Google Sala de Aula para você estar salvando esse material, tá certo? Eu vou deixar aqui as dicas, né? Eu sempre estou deixando essas dicas para um estudo melhor, tá certo? Para que vocês continuem focando nos estudos. Então, home office com luz natural, procurar sempre um ambiente com luz natural. Aposte na organização, mantenha-se organizado, mantenha-se as atividades, o cronograma sempre em dias, tá certo? Divida o espaço, tá certo? Tenha um espaço para o estudo, tá certo? Para que você tenha uma maior organização. Móveis pequenos, tá certo? Uma escrivaninha, um ambiente mais aconchegante, para que vocês possam estar focados, tá certo? Nos estudos, meus alunos. Então, considerações finais. Muito obrigado. Nós vamos nos ver em breve. O ano praticamente está indo embora. E ano que vem nós vamos estar no segundo ano. Vocês com muito mais material, vocês muito mais focados, tá certo? A área técnica, a área de engenharia está esperando por vocês. É uma área muito cheia de oportunidades, tá certo? E que tem tudo para que vocês tenham o maior sucesso nesse ambiente, tá certo? Um abração, fique com Deus e até mais, turma.